Quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025, e acordamos hoje aqui em Israel com uma notícia bombástica dada pelo presidente Donald Trump em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Ontem, todo mundo sabe que Benjamin Netanyahu está nos Estados Unidos para reuniões importantes com o presidente Donald Trump. A princípio, a gente esperava que o assunto principal dessa reunião fosse realmente a questão da segunda fase do acordo de reféns, mas que o assunto sobre retirar os palestinos de Gaza, que foi a ideia de Trump ultimamente, né, que deu uma sacolejada nas mídias, deu uma sacolejada nas notícias. Muita gente se surpreendeu com a coletiva de imprensa ontem, ao lado, com os dois líderes ao lado, Netanyahu e o Donald Trump, em que Donald Trump joga uma bomba, caiu como uma bomba, não só aqui em Israel, não só no Oriente Médio como um todo, mas acredito que em todo o mundo. O presidente Donald Trump, com todas as palavras, olhando para a câmera, para milhões de pessoas em todo o mundo, disse: nós tomaremos Gaza, tomaremos conta de Gaza, permaneceremos em Gaza por tempo indeterminado e transformaremos Gaza em uma cidade internacional. Essa notícia caiu como uma verdadeira bomba em todo o Oriente Médio e no mundo também. E diferente das outras vezes, onde as ideias de Donald Trump elas eram ditas como uma conversa informal, respondendo aos jornalistas e sempre querendo colocar algum tipo de polêmica no ar, o presidente Donald Trump leu todas essas notícias em uma pauta oficial de governo, o que dá a entender que isso não é apenas ideia da cabeça dele e que isso realmente saiu da cabeça para o papel. Então, a segunda fase do acordo de reféns pode mudar definitivamente depois dessa notícia, depois dessa notificação, depois dessa bomba que Donald Trump colocou no colo do mundo inteiro. E isso não é clickbait, não é um título para chamar a sua atenção para você clicar e assistir ao vídeo. Isso é uma notícia que todos precisam saber, porque a partir de agora, se você achava que o Oriente Médio não tinha mudado apenas nos últimos 2 anos, desde que o Hamas invadiu Israel, que eu, que vivo aqui no Oriente Médio, já posso te dizer que mudou e mudou muita coisa. Agora, com essa declaração de Trump, pode ser que mude ainda mais. E essa bomba, ela já foi recebida no mundo inteiro e algumas pessoas reagiram de forma negativa, outras pessoas, que acredito que seja a grande maioria do mundo livre, do mundo que está junto com Israel, aceitou isso, recebeu isso de forma bem positiva. Mas o Hamas já lançou uma nota oficial sobre o pronunciamento de Donald Trump, sobre essa coletiva que Donald Trump deu ao lado de Benjamin Netanyahu. Dá uma olhada no que foi que o Donald Trump falou na coletiva de imprensa e qual foi a resposta da organização terrorista Hamas a essa declaração. Parei o carro aqui para eu poder ler mais tranquilo a reportagem que saiu no The Times, onde diz o seguinte: Trump diz: Estados Unidos vão tomar conta de Gaza, nivelá-la e criar a Riviera do Oriente Médio. Em entrevista coletiva com o primeiro-ministro, o presidente propõe que os Estados Unidos substituam o Hamas em Gaza e não descarta a possibilidade de enviar tropas, e diz que em breve anunciará a política sobre a anexação da Cisjordânia por Israel. Quer dizer, ele fez uma entrevista coletiva e ele puxou o pino da granada
e nem saiu correndo, porque o bicho é doido da cabeça, só puxou o pino da granada e largou essa bomba no colo de todo o Oriente Médio, no colo do mundo árabe, no colo do mundo inteiro, incluindo no colo do Hamas. O presidente dos Estados Unidos declarou na terça-feira o seu desejo de que os Estados Unidos tomem conta e possuam a faixa de Gaza, novamente impressionando uma audiência global horas depois de fazê-lo com o apelo pela realocação permanente de toda a população de Gaza. Abre aspas, os Estados Unidos tomarão a faixa de Gaza e nós faremos um trabalho lá também. Nós a possuiremos, fecha aspas. Isso foi o início dos comentários de Donald Trump, antes da coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Houve especulações de que Trump usaria sua reunião de terça-feira com Netanyahu para instá-lo a se comprometer a executar uma segunda fase do cessar-fogo em Gaza e o acordo de libertação dos reféns. Na verdade, todo mundo pensou que essa reunião, que essa coletiva de imprensa fosse por conta disso, mas ele resolveu jogar essa bomba. Trump evitou pressionar Netanyahu publicamente. Em vez disso, elogiou sua liderança e aparentemente lhe ofereceu uma tábua de salvação política ao apoiar totalmente uma ideia: esvaziar Gaza. Israel e o Hamas vão iniciar essas negociações da segunda etapa essa semana, que deve incluir a libertação dos reféns vivos que restam, os corpos e, em troca disso, o fim permanente da guerra por Israel. Algo que provavelmente deixaria o Hamas no poder, ficando aquém da promessa de Netanyahu de desmantelar completamente as capacidades militares e o governo do grupo terrorista. Para cumprir essa promessa, Trump propôs na terça-feira que os Estados Unidos fossem responsáveis por substituir o Hamas em Gaza, oferecendo uma alternativa que Netanyahu poderia apoiar depois que o primeiro-ministro rejeitou repetidamente a autoridade palestina nessa função. Ou seja, Netanyahu já tinha dito que não queria a autoridade palestina governando Gaza, e essa opção de Trump o primeiro-ministro apoiaria, acredito que com os olhos vendados. Outra questão era se a proposta de Trump seria viável, assim como o que isso significaria para os 79 reféns restantes em Gaza, que o Hamas tentou usar como uma apólice de seguro para permanecer no poder. E essa moeda de troca, essa quantidade de reféns ainda em Gaza, pode ser usada para tentar forçar Trump a desistir dessa ideia. O Hamas, com certeza, vai se sentir mega ameaçado com isso tudo e talvez use o fato deles ainda estarem com reféns para fazer que Trump desista dessa ideia. Seremos responsáveis por desmantelar todas as bombas perigosas, não detonadas e outras armas no local, nos livrar dos edifícios destruídos, nivelando-os, criando um desenvolvimento econômico que fornecerá um número ilimitado de empregos e moradias para as pessoas da área. Temos que fazer algo diferente. Você simplesmente não pode voltar. Se você voltar, vai acabar do mesmo jeito que tem sido por 100 anos. Isso foi palavras de Donald Trump. Não deveria passar por um processo de reconstrução e ocupação pelas mesmas pessoas que viveram lá e morreram lá e viveram uma existência miserável lá. Ele acrescentou que planejava visitar Gaza, assim como Israel e a Arábia Saudita, mas não disse quando. Trump insistiu que os palestinos não têm alternativa, a não ser deixar a grande pilha de escombros que é Gaza, após mais de 15 meses de bombardeios israelenses, com o objetivo de desmantelar o Hamas em resposta ao ataque do grupo terrorista em 7 de outubro. O presidente reiterou ainda sua crença de que os palestinos devem ser removidos do inferno da faixa de Gaza e colocados em um ou mais outros países
com corações humanitários. Trump, desde que retornou do poder, insistiu que o Egito e a Jordânia se voluntariassem para servir como anfitriões para os moradores de Gaza, mas os dois países rejeitaram veementemente a ideia, argumentando que isso o desestabilizaria e que os palestinos deveriam ter permissão para permanecer em suas terras, assim como os israelenses. Ele disse que as pessoas do mundo seriam as que viveriam em Gaza quando os Estados Unidos terminassem de reconstruí-la e que, embora os palestinos possam estar entre eles, o Gaza se tornará um centro internacional. Gaza é um inferno agora. Era antes do bombardeio começar, francamente, e vamos dar às pessoas uma chance de viver em uma comunidade linda, segura e protegida. Não quero ser bonitinho, não quero ser um cara esperto, disse Trump. E então se referiu a Gaza como potencialmente a Riviera do Oriente Médio. E isso pode ser algo que pode ser tão magnífico. Não é a primeira vez que o ex-magnata imobiliário fala sobre o território palestino em termos de imóveis, dizendo em outubro que poderia ser melhor do que Mônaco. O Hamas já deu uma declaração sobre esse assunto, já colocou nas mídias a sua resposta a essas declarações, dizendo o seguinte, abre aspas, condenamos as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ressaltamos que essas declarações são hostis ao nosso povo e à causa palestina e não contribuirão para a estabilidade na região, mas apenas acrescentarão combustível ao fogo. Não permitiremos que qualquer país do mundo conquiste nossa terra ou imponha tutela sobre o povo palestino, que derramou rios de sangue para libertar a nossa terra da ocupação e estabelecer um Estado palestino com Jerusalém Oriental como a sua capital. Engraçado. Até pouco tempo atrás, Gaza era provisório para os palestinos porque a terra dos palestinos era Israel. E agora tem tanto amor por Gaza que não querem sair da sua terra? Se tem tanto amor assim, por que não constrói uma droga de um país e vive em paz com seu povo? Sabe por que isso? Porque não é isso que eles querem. Toda essa doutrinação de anos e anos e anos é com o único objetivo de destruir Israel e eliminar o povo judeu. Eu vi uma entrevista de uma mulher, esposa de um terrorista que foi morto, onde ela diz abertamente, e isso não é novidade para ninguém, isso não é segredo, está na internet, é só buscar. Ela diz o seguinte, a nossa guerra contra Israel, ela só tem duas opções, ou é a vitória ou é o martírio. Ou seja, nós vamos morrer tentando destruir Israel. Não existe a menor possibilidade de paz entre o Hamas ou qualquer pessoa que tenha sido doutrinada pelo Hamas e Israel. A doutrinação, o ensinamento a odiar, ele vem desde pequeno. E não vai ser assim que vai ser mudado, assim, ó. A ideia de Donald Trump não é totalmente impossível. Vai ser muito difícil, mas não é impossível. E realmente é uma opção a se considerar para que Israel e o Oriente Médio, no geral, tenha paz. Não existe outro meio. Continuando com a declaração da liderança do Hamas. Chamamos a administração americana e o presidente Trump a retratarem essas declarações irresponsáveis que contradizem as leis internacionais e os direitos do povo palestino. Se quisessem construir um Estado palestino próspero e saudável para a população, teriam investido os bilhões de dólares que chegam de doações, teriam investido no país, no local, em Gaza, em infraestrutura para a população palestina e não para construir túneis para tentar destruir Israel. Eu acho que agora já é tarde para tentar mostrar amor à terra de Gaza. E eu acho que esse plano do Trump vai seguir em frente. O que você acha
de toda essa declaração de Trump? Você acha que é a solução mais viável para que a região finalmente, depois de décadas, tenha realmente paz? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E eu estarei aqui esperando qualquer novidade sobre esse e outros assuntos direto aqui de Israel. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para você não perder novos conteúdos quando eu publicar novos vídeos aqui no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.